Olá, eu sou a Dani do Belezura Ateliê e o passo a passo de hoje é um bloco de patchwork que é uma flor em 3D, tá bom? Então, bora fazer? Para fazer essa flor em 3D, inicialmente precisamos tirar o molde. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vocês imprimam e tirem o molde. Eu tirei o molde em acetato. Então aqui está o molde da pétala, o miolo e esse círculo aqui é o molde do quilting, para prender a pétala, tá? Nós vamos precisar de tecido colorido de 8,5 centímetros. 2 quadradinhos de 7,5 centímetros de tecido claro, um tecido para fazer o miolo da flor, né? O miolo é duplo, né? E o tecido para fazer as pétalas, que são duplas também, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é transferir o risco aqui para o avesso do tecido, né? Para passar esse risco, nós temos duas opções. A primeira opção é passar o risco para o avesso do tecido. Então, nós vamos usar a lixa. Aí, a gente coloca o tecido e vamos, com o molde de acetato, passar o risco para o avesso do tecido, tá? E aqui eu passei com lápis mesmo, tá? Então, são 4 pétalas e tecido duplo. E no miolo também risquei aqui com esse molde, tá? Aí nós vamos costurar em cima do risco. A outra opção é passar o risco para o freezer paper. O freezer paper é um papel importado, tá? Então ele tem um lado fosco e um lado brilhante. E esse papel, quando a gente passa ferro, ele gruda temporariamente, né? Então, eu até vou disponibilizar um arquivo aqui que dá para fazer 4 flores, tá? Você pode imprimir direto no freezer paper, tá? E depois recortar, né? Depois que você recortou, você passa ferro e aí ele gruda. Ó, aqui estão as 4 pétalas e o miolo. E aí você vai costurar aqui, seguindo a linha aqui na parte de fora do freezer paper. Tá? E não precisa riscar. O próximo passo agora é costurar essas partes. Então, nós vamos costurar aqui em cima da linha e vamos colocar o ponto bem miúdo da máquina para a gente poder fazer a curva certinha, tá? Mais ou menos no 1,8. Então, vamos costurar agora. Aqui eu já costurei, então aqui com o freezer paper a gente costura em volta e tira o papel. Esse papel você pode reutilizar para fazer outro. Enquanto ele estiver colando, você pode reutilizar, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer. Vamos lá. O miolo da flor nós costuramos inteiro, porque agora nós vamos fazer um pique em uma das partes e vamos virar, tá? Aqui nas pétalas, aqui enxerga melhor, ó. Aqui nas pétalas nós vamos deixar a parte de baixo aberta. Então, você tem que prestar atenção na posição que está o molde, porque às vezes não fica simétrico nessas duas partes. Então, você sempre coloca ele virado para cima. Essa parte inferior que vai ficar aberta, ok? Então, aí eu costurei tudo. O próximo passo agora se você tiver tesoura de picotar, nós vamos cortar bem rente aqui, com a tesoura de picotar. Se você não tiver, não tem problema, a gente vai cortar, viu? Deixa eu fazer esse é com a tesoura de picotar, então nós vamos fazer todas as partes com a tesoura de picotar. Se você não tiver tesoura de picotar, não tem problema, nós vamos cortar com uma margem. E aqui você vai fazer piques assim, ó, com a pontinha da tesoura, para poder virar e ficar redondinho. Tá? Picota toda a volta. E vamos fazer isso para todas as pétalas, né? Para todas essas partes.
O miolo, a gente vai fazer um pique em uma das partes e virar. Ele vai ficar assim. Essa parte de baixo vai ficar com corte, né? E a parte de cima fica assim. E as pétalas a gente vai fazer assim. Aí você dá uma passada, tá? E nós vamos aplicar ela assim. Aqui no molde tem uma marcação. Então, essa marca aqui é para colocar plumante, que ela fica mais cheinha, né? Então, a gente vai colocar um pouco mais da metade aqui, ó. A gente vai encher com plumante e aí a gente coloca um alfinete. Deixa eu fazer aqui um para vocês. A gente pega um pouquinho de plumante, a gente vai colocar aqui. A gente coloca aqui, aperta ele lá em cima e a gente coloca um alfinete para esse plumante não descer. Ele vai ficar assim cheinho, certo? Então, a gente pode fazer isso em todas, se você desejar, senão ela fica mais chatinha, tá? Tá, então agora nós vamos para o próximo passo. O próximo passo, nós vamos pegar aqui, vamos fazer essa parte. Nós vamos pegar os 2 quadradinhos de tecido claro de 7,5 e vamos riscar a diagonal e recortar, né? Então, nós vamos ficar com triângulos assim, ó. Isso aqui tá recortado, tá? Aí nós vamos pegar, nós vamos colocar os triângulos aqui em 2 faces opostas e depois a gente vai virar e depois as outras 2. Como é que a gente coloca? Vamos achar o meio do triângulo e acho o meio do quadrado. Aí nós vamos posicionar o direito com direito aqui pelo meio. Eu vou colocar o meio aqui e vou alfinetar. E vou passar um pezinho de máquina de 0,75 aqui. A gente precisa calibrar a margem de costura, tá? Tem um vídeo aqui no canal que explica como calibrar a margem de costura, tá? Acessa lá se você não viu ainda. Então, coloca pelo meio. E vamos costurar aqui e aqui. E vai ficar assim. Você joga a costura pra lá. Agora, nós vamos com os outros 2 triângulos aqui. E vamos finalizar esse bloco, tá? Aqui, essa parte, quando tá assim, a gente coloca a régua aqui e refila. Então, vou refilar essa parte e depois vou colocar o triângulo, sempre pelo meio. Então, eu vou achar o meio e vou posicionar e vou costurar, tá? Depois eu volto para mostrar como é que finalizamos esse bloco. Aqui já costurei os triângulos, 2 triângulos opostos, depois os outros 2 e refilei. Tá tudo certinho. Nós encontramos o meio aqui agora e vamos posicionar as pétalas. Aqui eu posicionei as pétalas, então elas não sobrepõem, elas juntam aqui, mas não sobrepõem aqui nas beiradinhas, tá? E aí eu vou posicionar o miolo agora. Depois eu vou alinhavar bem, e esse molde aqui,
ele é para fazer o quilting. Então, aqui nós vamos passar uma costura de alinhavo, aqui, para prender esse plumante, tá? Para ele não descer até ali, certo? Então, agora eu vou alinhavar tudo. Aqui, eu alinhavei aqui onde estava o alfinete segurando o plumante e alinhavei aqui. Então, ficou bem preso e eu já tirei os alfinetes. Agora você pode passar uma costura aqui, pode ser a máquina ou a mão, para prender o miolo. E depois que nós vamos fazer uma costura aqui de alinhavo é como se fosse o quilting, tá? Então, esse é o bloco. Aí eu vou fazer os outros que eu vou fazer um quadrinho, tá bom? Depois eu mostro pra vocês. Bom, aqui eu fiz os 3 blocos, um de cada cor. Eu emendei eles aqui. Aqui eu coloquei uma tirinha de 3 centímetros e aqui eu coloquei uma tira de 4 centímetros. Esse miolinho aqui, eu apliquei ele com um ponto invisível aqui, com a linha amarela. Eu apliquei esse miolo. Depois disso, eu coloquei a manta, o forro e fiz esse quilting aqui, que é o molde que eu forneci, o círculo de 4,5. Então, eu risquei e costurei, já com a manta e o forro, né? Você vê que aqui tá redondo, ó. Certo? Depois que eu fiz esse quilting aqui do círculo, eu tirei todo o alinhavo, tá? E aí eu fiz o quilting aqui, fiz um quilting livre. Tá aqui embaixo, ó. Fui levantando as pétalas e fazendo o quilting livre. E aí eu fiz aqui também, já prendi tudo. Agora tá faltando só colocar o falso viés, tá? O falso viés tem um vídeo aqui no canal que explica fazer, então eu não vou explicar em detalhes, acessa lá, tá bom? E aí já fica pronto, tá? Depois eu mostro como é que ficou o meu painel. Você pode aplicar essa flor em vários lugares, né? Isso aqui pode ser a frente de uma nécessaire, por exemplo. Você pode fazer uma bolsa ou um painel de 2 ou maior. Aí você escolhe, tá? A imaginação e a criatividade é o seu limite. Pronto, aqui eu já coloquei o falso viés, né? Tem um vídeo aqui no canal que ensina. E também já finalizei. Aqui eu já coloquei a etiqueta e a manga. Também tem um vídeo aqui no canal que explica como fazer isso, tá? Essa é a flor em 3D, né? Aqui eu montei um painel. Gostaram desse passo a passo? Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações, porque toda semana tem um vídeo novo para você, tá bom? Deixa seu like e compartilhe com os amigos, tá? Beijo e até a próxima. Tchau!